Olá pessoal, estamos no ar com Você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui na BMC News, nessa parceria entre Com o Dinheiro e BMC, para trazer para você, telespectador e investidor, as melhores cabeças do mercado para ajudar com aquela tradicional pergunta difícil, tanto para formular suas próprias perguntas, quanto para aprender com os nossos convidados aqui a formular as suas próprias melhores respostas. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito latente na nossa indústria financeira, mas pouco veiculada, digamos assim, imprensa ampla. É um tema específico e a gente está há bastante tempo querendo trazer para vocês nesse formato, até que nós conseguimos encontrar a cabeça certa para bater esse papo com vocês. Hoje nós vamos falar com a Diana Benfatti. Acertei dessa vez? Acertou. Muito bem, da Atimo Family Office, sobre exatamente o modelo de gestão de patrimônio e o modelo de Multifamily Office. Diana, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no Você com o Dinheiro. Eu que agradeço o convite de vocês. Maravilha. Diana, eu queria começar com uma pergunta para nivelar todo mundo que está assistindo, fazer aquela primeira lição de casa. Então, direto ao assunto, o que é um Multifamily Office? Bom, se você me perguntasse isso 10 anos atrás, né, a resposta seria distinta da resposta que eu tenho para te dar hoje, tá? Então, alguns anos atrás, aqui no Brasil, pelo menos, né, o Multifamily Office era uma empresa de gestão de investimentos para famílias com um patrimônio muito grande, né? Hoje em dia, no Brasil, a gente tem um escopo mais amplo para o trabalho de um Multifamily Office, assim como acontece nos países desenvolvidos, né? Então, hoje em dia, um Multifamily Office pode ser considerado uma empresa que trabalha a parte financeira e patrimonial de forma estratégica para famílias e na sua amplitude, né, dentro do escopo completo do que abrange finanças pessoais e gestão de patrimônio. Né? Então, a gente pode incluir aqui a parte orçamentária, a estratégia de investimentos como ativos como um todo, né? A parte de longevidade, o planejamento securitário, planejamento tributário e a parte sucessória. Inclusive, tem alguns Multifamily Offices também que prestam serviços administrativos, pode incluir a parte de contabilidade ou a parte de governança corporativa. Então, o termo Multifamily Office não é restrito, é um termo amplo que pode ser utilizado por várias empresas que prestam serviços para famílias no mercado. A quantidade de tópicos que a gente trouxe aqui valeria uma semana de programa, Com né? certeza. A gente devia já fazer uma trilha. Mas alguns desses temas até ficaram, digamos, em voga, né? Fizeram sucesso. A gente estava comentando em outras edições aqui, teve a série de TV Succession, sobre o processo sucessório, né? Que é justamente como fortuna e a transmissão desse patrimônio entre a família gera outras questões, né? E você, inclusive, pouco se falou sobre escolher ativo, né? Sim. Então, não é por aí. Acho que todo mundo, quando pensa em gestão de patrimônio, a primeira coisa que pensa é em qual ação que eu vou comprar hoje. Exato. Ligar para o assessor, perguntar, não, mas eu vou comprar o quê? Exato. E você não falou quase nada, falou de um monte de outras coisas, não falou quase nada disso. Exato, porque isso é somente uma parte da gestão patrimonial, né? Então, quando você fala de que ativo eu vou escolher para minha carteira, você está falando da execução da carteira. Mas antes da execução existe a estratégia. E a estratégia tem que estar num contexto amplo, né? Porque o escopo financeiro e patrimonial de uma família não inclui somente a carteira de investimentos. A gente tem que pensar em todo esse contexto de vida dessa família, na sua estrutura, nos objetivos que existem aí para frente, né? Então, como a parte sucessória precisa ser organizada, que é extremamente importante para evitar problemas, né? Então, o escopo realmente é bastante amplo. A gente comentou sobre propriamente esse planejamento sucessório. Existe naturalmente a própria a passagem de uma empresa, isso era o mais comum, né? Ter a empresa familiar, eu tenho que pensar em como transmitir para os meus filhos, eventualmente os filhos não querem, e Sim. aí eu vou buscar um evento de liquidez. Uhum. Mas existe hoje, até com um formato, uma ideia de vida mais longeva,
o planejo sucessório é assim mesmo, né? Você criar eventos de liquidez para mudar o seu status de vida, mudar o seu... você não quer chegar até os 80 anos trabalhando naquela empresa e depois passar para o seu filho e ele continuar. Eventualmente você quer dar liquidez antes. Vocês fazem esse tipo de acompanhamento também? Essa costuma ser uma discussão em família? Essa sucessão em vida dá tanto problema quanto a sucessão no momento emergencial? Como funciona a conversa com essa família para fazer todo o planejamento? Então, você falou bastante da parte da sucessão corporativa, né? Então, isso estaria restrito a famílias que são famílias empresárias, né, que têm aí uma empresa familiar, né? Quando a gente fala de sucessão, a gente está falando da sucessão de forma ampla, né? Então, todo mundo que tem um patrimônio e que vai morrer com um patrimônio, que não vai gastar todos esses recursos durante a vida, que também pode acontecer, isso também pode ser um plano. Não quero deixar nada para ninguém, né? Mas todo mundo que tem um patrimônio que pode ser deixado para herdeiros, tem uma sucessão a ser planejada, né? E se essa sucessão não é planejada, com certeza são gerados custos desnecessários e pode ser gerada também uma situação bastante desconfortável entre os herdeiros, né? Então, ter este plano, entender quem você quer ajudar mais ou menos, a gente não está falando aqui só de filhos, né? A sucessão é uma coisa ampla. Então, isso precisa ser pensado para que as vontades sejam atendidas na parte sucessória. Mas aqui a gente está falando do que acontece depois da morte, né? E o que acontece antes da morte, né? Então a gente tem toda uma complexidade aqui de fatores que precisam ser endereçados no planejamento financeiro e patrimonial para que a vida familiar seja concretizada da forma como se planeja, né? No seu melhor potencial. E você comentou de não deixar nada para que você vai abrindo e surgem outras vias, né, outras perguntas para a gente cascateando esse assunto. Você comentou sobre não deixar nada para ninguém. Eu poderia, por exemplo, chegar em determinada idade e falar, olha, eu tenho esse patrimônio. Então, ao invés de eu ficar pensando em acúmulo de patrimônio, vou montar aqui um plano, eventualmente eu ligo para uma seguradora, faço o cálculo atuarial, eu quero essa renda para o resto da vida e quando eu morrer, o dinheiro é do banco. Ou seja, não é que o dinheiro é do banco, você já fez uma conta atuarial para você comprar aquele prêmio. Mas sim, é possível fazer esse tipo de ajuste? Então, pela lei existem os herdeiros necessários, né? Então, se a pessoa não tem herdeiros necessários, que são basicamente quando a pessoa tem descendentes, são os descendentes e o cônjuge, se ele existir, e se não tiver descendentes, são os ascendentes e o cônjuge, né? Então, se não tiver ascendentes, cônjuge e descendentes, o patrimônio pode ser deixado para qualquer pessoa, né? Mas se houver, você precisa seguir a lei e 50% do patrimônio precisa ser destinado para os herdeiros necessários de acordo com a lei, dependendo do regime de bens, de quantos herdeiros são, etc, né? Então, assim, e aí você perguntou da compra de renda, né? Geralmente é feita através de um plano de previdência, né? Que é um produto aí bastante polêmico no mercado. Eu acho que já deixou de ser tão polêmico, né? Mas que é um instrumento que é bastante útil para determinadas funções dentro do planejamento financeiro, né? Como, por exemplo, você planejar o custeio do seu inventário, porque ele não entra dentro do inventário, né? Então, essa liquidez é disponibilizada para os beneficiários de forma imediata no momento do falecimento. Ou para você pensar, por exemplo, também numa segurança, caso a vida seja muito longeva, porque mesmo que você tenha um planejamento financeiro e patrimonial muito bem feito, com todas as projeções a longo prazo, tudo muito bem calculado, a verdade é que ninguém sabe quando vai morrer, né? Então, assim, existem diversas incertezas que precisam ser endereçadas para que não haja uma falta aí de recursos numa longevidade extrema, né? Por exemplo, uma pessoa que vive até os 95, 100 anos ou mais, né? Inclusive, a gente tem que pensar também na questão cognitiva dessas pessoas, né? Que precisam ali de uma certeza, né? De um dinheiro caindo ali de forma consistente, sem que haja uma necessidade de pensar a respeito disso,
né? Então, isso muitas vezes não é pensado por quem vende produtos de previdência, que na verdade eles pensam mais na questão tributária, né? Mas a gente tem que pensar nessa questão da segurança também. Imagina você se programou com 76 anos e se aposentou. Aí você comprou 20 anos de renda, em 96 você tem que ir agora no banco renegociar suas condições de renda. Não é verdade? Isso é um baita problema que a gente realmente não pensa. E cabe justamente você ter essa provocação. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua participação aqui no programa, a gente conseguir levar essas provocações adiante. Um exemplo, digamos, contrário naturalmente, hoje, você ser um empreendedor ou mesmo um trabalhador autônomo é cada vez mais comum, né? E muitas vezes a gente tem um problema grave com a abrupta redução de renda. Sim. E esse é um pedaço importante também, né, do planejamento patrimonial. Quais são as alternativas e como a gente consegue preparar uma família para evitar exposição a esse tipo de risco? Então, as reservas financeiras de uma pessoa ou de uma família precisam ser dimensionadas de acordo com a situação específica daquela família, né? Então, é necessário prever aí, dentro do fluxo de caixa e das variações que existem de entradas e saídas, quanto você precisa ter de colchão de segurança, né, que é o que a gente chama de reserva de emergência, né? Então, quanto mais incerto e mais volátil esse fluxo de caixa, maior tem que ser a reserva de emergência, que é aquele colchão de liquidez conservador, né, que você consegue acessar de forma imediata, caso você tenha aí algum tipo de imprevisto, né? E também a liquidez do dia a dia, né? Que a gente chama, na Atma a gente chama de reserva de liquidez, né? Então você precisa saber quanto você tem que ter dinheiro ali disponível para você ficar sempre aplicando, resgatando, né, no seu colchãozinho de dia a dia, para você arcar com as suas oscilações mensais, né? Então é o previsto e o imprevisto. E tudo isso tem que estar dentro de uma reserva de liquidez adequada, calculada dentro de uma metodologia para a situação específica dessa família. Aí, por exemplo, quando eu estou no começo da vida, é normal que eu não tenha um patrimônio que me garantisse renda vitalícia. Claro. Nesse caso, por exemplo, a gente pode usar um seguro, etc. Esse tipo de acionamento é comum, e se é comum, esse cenário que eu abordei digamos, único, né? Então o seguro é feito de maneira inversamente proporcional ao patrimônio acumulado. Como funciona esse planejamento para, especialmente, aí nesse caso, especialmente empreendedores que têm essa incerteza de renda não pontual, porque o trabalhador, muitas vezes, quando ele tem, digamos, quando é um trabalhador carteira assinada, digamos assim, vamos usar aqueles termos, né? Trabalhador carteira assinada, ele tem o risco de desemprego, dali até a contratação. Se você é empresário, por exemplo, você tem o risco de quebra da empresa, né? E aí até você montar outra empresa do mesmo porte leva um tempo, se isso for possível. Isso quando não é questão de saúde, eventualmente você não pode mais exercer aquela mesma profissão. E o que eu costumo ouvir é justamente essa ponte de seguro. Mas é mais ou menos por aí, a gente tem outras alternativas para se proteger, tem naturalmente o colchão de liquidez, mas em questões, né, que você ainda não alcançou esse montante, como fica essa gestão de patrimônio para além do montante que você tem em reserva? Então, quando a gente fala de seguro de vida, que eu imagino que é isso, você falou seguro, eu imagino que você está falando do seguro de vida, né? Então, aí a gente tem um escopo muito mais amplo e mais complexo para ser analisado, né? O ideal é que sejam montadas projeções a longo prazo de fluxo de caixa e de variação patrimonial dessa família. Então, essa evolução, né, das finanças familiares precisam ser mapeadas, né? Então, por exemplo, na Atma a gente faz isso até os 100 anos de idade da pessoa mais nova ali da família, né? E aí, com base nisso, né, se você projeta isso de forma detalhada, essa evolução, você consegue fazer um dimensionamento de eventos que a gente chama de catástrofe, né? Então, se um falecer hoje, o que acontece com o restante da família? Quanto eu preciso ter de patrimônio extra, né, se for necessário, porque muitas vezes não é também, né, para poder arcar com quem fica,
né? E a mesma coisa, por exemplo, invalidez, né? Então a pessoa fica inválida, ela continua sendo um custo para a família. Muitas vezes ela pode ser um custo maior do que ela seria antes, mas ela deixa de ter renda, né? Então são cenários que precisam ser mapeados com base em um detalhamento dessas projeções de evolução de fluxo de caixa e patrimônio ao longo do tempo. E essas projeções precisam ser feitas de forma embasada. Como você embasa isso? Com um mapeamento histórico, né? Então, com base no histórico, você projeta o futuro, só que você tem que corrigir todas as categorias aí de fluxo de caixa dessa família e também de ativos, né? Para que você tenha esse mapeamento completo. Eu duvido que as seguradoras façam dessa forma. Tá? E assim, né? E uma coisa também é certa, né? O nível de cobertura que você precisa hoje é diferente do que você vai precisar amanhã. Então, isso costuma ser regressivo ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, se você tem filhos novos, essas crianças vão crescer. Uma hora vão se tornar adultos, né? Então, esse mapeamento tem que ser também ao longo do tempo. Hoje em dia, alguns adultos continuam dependendo dos pais e ainda gastam mais, né? Isso também tem que ser previsto, tá? Esse risco tem que ser mensurado. E você comentou sobre essa estrutura de fluxo de caixa, isso tem a ver com a pergunta que eu ia fazer. Como eu consigo calcular, como eu consigo me planejar em quanto de patrimônio eu preciso ter na minha vida? Eu vejo dois problemas acontecendo aí. Um que é mais evidente, que é você chegar no fim da vida e não ter o patrimônio suficiente. Muitas pessoas se preocupam com isso. Mas tem um outro problema também, que é a desproporcionalidade. Eu sou tão preocupado que eu passo a minha vida inteira economizando 70% da minha renda, porque eu não quero chegar no fim da vida e ter uma necessidade. Você não vive a vida inteira. Perfeito. Então, como é que você monta esse equilíbrio? É perfeita a sua pergunta, é excelente a sua pergunta. Então, a gente monta através desse mapeamento. Então, a gente tem que ter um embasamento histórico, ter as projeções a futuro, né? Entender quais são os eventos que essa família prevê para a vida. Então, por exemplo, se tem filhos, esses filhos podem em algum momento estudar no exterior? Isso é um cenário que precisa ser mapeado, né? Ou vocês vão pagar casamento para os filhos, né? Vocês querem deixar herança para os filhos? Né? Porque tem gente que não quer deixar, né? Ou vocês querem deixar herança para os netos? Né? Então, o que a gente tem que programar aqui? Né? Então, dentro dessa programação ao longo do tempo, e aí você inclui também os gastos que precisam ser corrigidos. Por exemplo, os gastos de saúde aumentam acima da inflação. Isso tem que ser previsto dentro desse fluxo de caixa. A categoria saúde sempre vai aumentando. Vamos precisar de cuidador no final da vida? Quero ir para o seu não ficar lúcido, eu quero ir para um residencial, quanto custa isso? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Então, ao longo do tempo, por exemplo, os nossos filhos vão se tornar adultos e a gente não vai mais pagar o plano de saúde, né? Se tudo der certo, eles vão se virar na vida deles, né? Se tudo der certo. Se tudo der certo, exato. Então, tudo isso tem que ser previsto. E com este mapeamento, a gente consegue entender se a conta fecha. Né? E se tiver sobrando muito, a gente consegue montar outros cenários de forma que, olha, vocês querem gastar mais com viagem, por exemplo? A gente pode dobrar aqui o orçamento de viagem que vai dar certo, né? Então a gente dá essa clareza, né, para a pessoa que está querendo ali planejar suas finanças. Ou, não, a gente precisa enxugar um pouco para que essa conta feche. Vocês acham que tal coisa pode ser retirada? Né? O que não faz tanto sentido para vocês? Então, é através de cenários, né, com bastante detalhamento, que a gente consegue entender se o patrimônio é suficiente ou não é suficiente para os planos. E isso é feito sempre de forma muito personalizada, porque não existe uma família igual a outra, né? Então, por aí. Você comentou de ser personalizado e as famílias não são iguais, mas aí agora me leva uma pergunta de família. Qual tipo de problema familiar que mais impacta esse planejamento financeiro? Nossa, essa pergunta é difícil, né? Pô, a gente está aqui para fazer as piores perguntas possíveis. Por exemplo, divórcio,
né? Então, assim, um casal que faz um planejamento financeiro, que chega junto para fazer, ele não está prevendo o divórcio, porque está fazendo o planejamento junto, né? E se o divórcio acontece, tudo aquilo que foi feito tem que ser refeito. No final, assim, o planejamento financeiro precisa ser constantemente revisado, né? Isso é realmente um fato, tá? Mas existem eventos realmente relevantes, né? A gente já falou de morte, por exemplo, se alguém falecer, você reestrutura tudo, né? Se os filhos eram para ser independentes, não ficam independentes, por exemplo, também reestrutura tudo. Ou se existe uma mudança de país, por exemplo, né? E esse patrimônio vai ser expatriado? Não vai? Né? Como vai ficar? Vai existir renda offshore? Não vai, né? E aí tem toda a parte fiscal também. Então existem muitos eventos, né, que podem fazer com que o que foi planejado não seja cumprido, né? Mas realmente isso precisa ser revisto de forma constante para que esteja o mais alinhado possível à realidade. Você comentou sobre, né, eventualmente existir uma renda offshore. Uma coisa que eu tenho visto muito, a gente teve uma ascensão muito expressiva de investimento no exterior no Brasil. Mesmo os fundos de investimento multimercados caminharam para alocar no exterior, muito por uma demanda do cliente, de achar de levar seu rendimento para dólar. O que é muito válido, mas muitas vezes eu vejo o cliente fazer isso por especulação. Então, eu vou mandar o dinheiro agora porque eu acho que o dólar vai subir. Se tem uma coisa que economista erra, é quando o dólar vai subir ou vai cair. E dirá, pobre do ser humano ali, tem sua vida, sua profissão, é médico. Aí ele olha assim o noticiário e fala, mas semana que vem o dólar vai subir 10%. Né? Eu acho que não é muito por aí. E eu acho que um ponto interessante que você trouxe é justamente como eu planejo um pedaço do meu patrimônio que vai estar em moeda estrangeira, para que ele atenda às minhas necessidades. Né? Você pode contar um pouquinho de como você olha e como você acompanha seus clientes nesse equilíbrio de quais são os fatores que você leva em consideração para ver quanto vai de investimento no exterior, compor essa diversificação, não de maneira genérica, de olha, vou colocar em dólar, quero colocar em dólar. Não. Como fazer isso de uma forma séria dentro de um family office? Sim, perfeito. Bom, existem 2 pontos aqui que a gente pode comentar. O primeiro está relacionado à estruturação da carteira de investimentos e depois a parte tributária, né, de você investir offshore, que a gente pode falar depois, né. Então, assim, quando a gente planeja uma carteira de investimentos, essa carteira tem que atender os planos futuros dessa família, né? Então, a gente usa uma metodologia que se chama Goal-Based Allocation, né? Então, é uma metodologia que está relacionada aos objetivos de vida. Então, a gente não olha para os ativos somente e para que aquela composição seja ótima, né? Olhando somente para os ativos. A gente olha para esses objetivos e para os eventos de liquidez que vão existir no futuro, que precisam ser atendidos, né? Então, assim, isso é feito de forma totalmente personalizada e a parte em moeda forte precisa existir, tá? Precisa estar, pelo menos, prevista para que exista. Talvez não seja o momento de fazer no momento em que você monta estratégia, mas tem que existir essa previsão, né? Porque a gente precisa de um hedge, a gente precisa de uma proteção aqui da carteira, porque o Brasil é um país emergente, né? Ponto. Então, assim, a gente precisa de ter esses ativos em moeda forte que estão descorrelacionados com os movimentos dos ativos aqui no Brasil, né? Isso gera proteção. Só que a gente também tem que olhar para os objetivos específicos dessa família. Então, se já existe, por exemplo, um desejo de ir para o exterior, ou um plano concreto disso, né? A gente vai planejar de uma forma. Se esse plano não existe, ou, enfim, a probabilidade de acontecer é muito pequena, a gente vai olhar de outra forma, né? A gente vai olhar só para a questão da proteção da carteira mesmo. Mas o nível de proteção, por exemplo, eu não poderia te dizer aqui, olha, percentual ótimo de hedge da carteira com ativos offshore em moeda forte é de tanto, que isso não existe, né? Isso depende muito da situação individual de cada um. Por exemplo, a gente tem clientes ali que estão beirando os 90 anos de idade, né? Então, a necessidade desses clientes é totalmente diferente dos clientes de 30 anos de idade,
né? Com filhos, sem filhos, muda totalmente. Então, tudo é feito realmente de forma bastante personalizada. E sobre a questão da tributação, eu vejo muita gente querendo investir no exterior, mandando dinheiro para fora, sem lembrar que tem toda uma questão tributária que precisa ser endereçada, né? Então, assim, a gente tem que pagar imposto sobre os rendimentos que a gente tem na nossa carteira offshore, mesmo que esse capital não seja repatriado, né? Então, o que você vende lá fora, se você investiu na pessoa física e gera lucro, é tributado aqui no Brasil, né? E essa tributação, se a origem desse capital é brasileira, é sobre o valor em reais, ou seja, a gente está falando aqui da tributação também sobre a variação cambial. E quanto é a variação cambial? Você mesmo falou. A gente consegue prever? De jeito nenhum. A gente não consegue prever o câmbio, né? Então, existem situações em que, por exemplo, o rendimento da carteira é tão alto lá fora, em que o cliente fica preso para poder fazer movimentações nessa carteira, porque tem que pagar um caminhão de imposto aqui no Brasil para vender esse ativo e comprar outro, né? Então, é preciso pensar em estruturas como PJs, né, que façam com que essa tributação seja otimizada, apesar que a gente está no Brasil e sempre existem revisões aí do que pode acontecer com respeito à tributação. A gente está prevendo aí que vamos ter uma reforma tributária, existe hoje em dia uma MP aí em trâmite relacionada a essa parte de tributação de PJs offshore. Então, assim, são muitos pontos técnicos que precisam ser analisados para você decidir como investir. Não é simplesmente abrir uma conta numa corretora que seja de fácil acesso para brasileiros, mandar o dinheiro e ponto. Não é tão simples assim. E como você já comentou, né, antecipou para a gente que tem um trabalho de acompanhamento jurídico também, porque essas estruturas são complexas, né? Você não vai optar por abrir um PJ fora, uma offshore, para encaminhar o dinheiro e fazer por esse caminho e sozinho lá montar, né? Você liga pro contador em Cayman e fala, abre aí, né? Exato. Como acontece essa seleção, esse indicativo para as famílias eventualmente usarem esse instrumento e até indo mais na base da pergunta, como acontece essa conversa? O que é o gatilho? É por volume financeiro? É justamente pelo interesse em estar fora? O que é a principal força motriz para você começar a estudar uma alocação mais estruturada no exterior? Então, o principal gatilho é justamente a proteção da carteira, né? Então, é você fazer isso de forma eficiente e também pensar no risco político, né? Porque se a gente tenta fazer um hedge aqui no Brasil, que é possível, perfeitamente possível de fazer, né? Somente indexando a uma moeda forte, uma parte da carteira, você não sai do risco político, né? Então, o gatilho é esse, tá? Agora, a forma de estruturar, de executar, varia conforme cada família. Maravilha. Então estamos batendo esse papo aqui maravilhoso com a Diana Benfatti, sócia fundadora da Atmos Family Office, sobre a alocação, sobre o conceito de uma multifamily office, né? Sobre esse debate, o que é o papel de um multifamily office e como interagir, como buscar esse tipo de solução, quais tipos de solução propriamente se fazem no multifamily office. Acho que a gente, esse programa a gente busca trazer aqui temas sobre finanças e especialmente traz com carinho o tema que o pessoal ainda não entende, porque é um tema que não transita, a gente não abre, é difícil, a gente não vai abrir a folha e ver lá sobre o que é a função de multifamily office, quando eu devo contratar. Com certeza. É justamente isso que a gente tem que trazer aqui, e inclusive com boas referências de mercado, como a Diana aqui, para bater esse papo conosco. Muito obrigada. Agora, pessoal, a gente vai caminhando para o finalzinho aqui do primeiro bloco. A gente deve ir para um breve intervalo, mas antes disso eu queria reforçar para vocês aquele convite sempre. Se você acompanha aqui essa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, se você acompanha o Você com Dinheiro, primeiro a gente sempre agradece pela sua audiência, mas pede aquele convite, faz aquela provocação pelo
feedback. Então, se você acompanha o programa, está aqui assistindo a gente agora, comenta lá, fala o que você achou, fala quais temas você gostaria, quais convidados você gostaria de ver aqui no programa com a gente. Manda o seu e-mail lá para basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br, então basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br, e deixe lá sua sugestão, seu comentário, sua ideia para o programa, o que a gente pode fazer melhor para atender a você, espectador, sempre buscando fazer de você, telespectador da BMC News e investidor, um investidor melhor a cada dia. Muito bem, com isso a gente vai para um breve intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui da BMC News em parceria com a Com Dinheiro, né? A Com Dinheiro que é essa plataforma de dados, inclusive, aproveitando aqui o tema, a gente passa o e-mail, mas eu vou deixar o site hoje também. Você provavelmente já conhece a Com Dinheiro como uma plataforma, né, como um serviço para investidores institucionais. Então, você já deve conhecer a Com Dinheiro como um serviço para bancos de investimento, gestoras e assim por diante. Mas se você ainda não sabe, a gente produz também um serviço próprio para investidores. Então, se você ainda não conhece o Com Dinheiro Basic, visite lá www.comdinheiro.com.br/basic para conhecer as soluções que nós temos também para investidores pessoa física. E nós temos aqui essa parceria com a BMC para trazer para vocês, telespectadores, as maiores cabeças do mercado e discutir temas quentes, temas que fazem o nosso mercado financeiro acontecer. E dentre eles, nós estamos hoje batendo um papo aqui com a Diana da Atimo Multifamily Office, Atimo Family Office, né? Sobre a gestão de patrimônio, sobre o serviço de uma Multifamily Office e quais são as dores, né, as demandas do cliente que atende, pede esse serviço. Muita gente tem, né, na cabeça que a gestão de patrimônio é seleção de ativos, né? E a gente está aqui para quebrar um pouco essa ideia e mostrar que essa é a menor das partes na gestão e no trabalho de um Multifamily Office. Então eu queria começar, Diana, com essa provocação, né? Qual o perfil do cliente que procura vocês? Quais são as características que ele tem? Quais são as dores que ele quer ter atendidas? E, no limite, qual é o ticket de corte ali para você ser atendido por um Multifamily Office? Perfeito. Bom, o cliente da Atimo, a gente costuma atender famílias, mas existem pessoas também, clientes individuais, né? Mas geralmente são famílias que têm um patrimônio a ser gerido, já constituído, né? E a demanda desses clientes, inicialmente, costuma ser bastante objetiva, né? Então, a gente tem diversas questões que esses potenciais clientes trazem para a gente. Então, por exemplo, eu gostaria de ter uma gestão orçamentária mais eficiente, mais clareza de qual pode ser meu padrão de vida, né? Ou eu quero rentabilizar melhor minha carteira, né? Estou pensando aqui no futuro e gostaria que essa carteira de investimento atendesse os nossos planos aqui familiares. Eu tenho dúvidas sobre a sustentabilidade da minha longevidade. Será que eu vou ter qualidade de vida no futuro? Será que o que eu gasto hoje vai me prejudicar no futuro? Ou será que está sobrando dinheiro e eu não sei, estou deixando de viver da forma como gostaria? Né? A parte securitária, né? Então, assim, quais são as pedras que eu posso encontrar no caminho que não estão sendo endereçadas? A parte fiscal, como que eu faço para, por exemplo, pagar menos imposto, né? Então, assim, não pagar mais imposto do que eu preciso. E a parte sucessória que a gente já falou antes, né, que é como eu transmito esse patrimônio após a minha vida de acordo com o que eu desejo, né. Então, assim, todos esses temas, por mais amplo que possa parecer, né, são temas bastante objetivos, né, então as pessoas chegam com essas dores. Só que elas muitas vezes não percebem que o que tem por trás disso é algo bastante mais profundo e mais amplo, né? Então tem toda uma subjetividade de como a pessoa quer se sentir, né? Ela quer se sentir segura com a estruturação financeira dela. Ela quer saber que tem liberdade de escolhas na vida, de que pode viver a vida que ela quer, que ela planeja, né? E principalmente ela quer dormir tranquila. Ela quer ter paz mental,
de que tudo está realmente endereçado, estruturado, que os herdeiros não vão brigar, né, que não estamos gastando dinheiro à toa com inventário ou com outras coisas. Então a parte, por exemplo, imobiliária também, que às vezes você precisa de uma holding para estruturar, né, o que a gente já falou, de ter empresas offshore para investimentos. Então, assim, todas essas soluções, elas trazem algo muito mais profundo, que é a tranquilidade de poder viver no seu melhor potencial, né? Então, quando você pergunta quem é o cliente da Atimo, é difícil explicar, mas assim, são clientes que têm um patrimônio a ser gerido e que valorizam essa estruturação detalhada, integrada e técnica. Não são pessoas que querem deixar a vida me levar, né? Assim, não quero saber do amanhã, né? Eu quero viver só o hoje. Esse cliente não é cliente da Atimo, né? Então, a resposta para a sua pergunta não é tão objetiva, né? É uma resposta mais subjetiva, porque tem uma questão mais de comportamental, de perfil comportamental mesmo. Então, são pessoas muito detalhistas, né, que gostam de ver tudo muito bem feito, né, de forma detalhada. Esses são os nossos clientes, né? E que já tem uma consolidação do seu patrimônio. E essa parte de consolidação de patrimônio eu gosto bastante. Mas deixa eu fazer outra pergunta, agora essa mais objetiva mesmo. Qual o corte, geralmente, qual o piso para você, para o investidor ir atrás de um multifamily office para fazer o seu acompanhamento? Depende muito do multifamily office. Claro. Exato. Então, assim, como eu falei mais cedo, né? Antigamente, as empresas que eram chamadas de multifamily office eram gestoras de ativos que atendiam famílias com patrimônios realmente bastante robustos, né? Então, hoje em dia, existem empresas que atendem diversos níveis aí patrimoniais, né? E no caso da Atimo, a gente não estabelece um corte de patrimônio, a gente estabelece uma remuneração mínima para a empresa. Então, a gente tem um piso. E esse piso é o cliente quem vai decidir se ele quer contratar a gente ou não. Então, assim, a gente cobra um percentual da carteira de investimentos por simplificação, que eu acho que já ficou bem claro aqui, que o trabalho é muito mais amplo do que simplesmente olhar para a carteira, né? Mas a gente cobra pelo percentual da carteira, porque é o que a gente consegue controlar, valor de mercado, né? A gente consegue medir. E né? Conforme o patrimônio cresce, tende a crescer a complexidade também. Não é linear a relação. Exato. Mas geralmente você tem um patrimônio de algumas centenas de milhões. Você provavelmente vai ter alguma estrutura societária, vai ter uma holding embaixo, vai ter um pedaço offshore. Isso tudo vai aumentando a complexidade. Né? Exatamente. Então, assim, existem diversos fatores que aumentam a complexidade e existe, sim, uma correlação com o tamanho do patrimônio financeiro, apesar de não ser uma correlação perfeita, né? Então, a gente cobra um percentual da carteira que é regressivo, então, conforme esse patrimônio vai aumentando, o percentual vai diminuindo e tem um piso. E esse piso a gente deixa no colo do cliente, no final, se ele quer nos contratar ou não, porque dependendo da complexidade da vida dele, pode ser que não faça sentido, né? Agora, às vezes a carteira é um pouco abaixo do piso, mas é uma família mais complexa, que precisa de serviços mais amplos e vale a pena pagar aquele piso pra gente. Então, a gente deixa realmente a critério do cliente. Às vezes até você tá ali metade do que seria o adequado ao piso, só que você consegue aproveitar essa estratégia para ir se preparando para chegar naquele fluxo, né? Então é melhor, você vai ter um custo maior no primeiro ano, mas você já consegue ir se organizando, porque nem sempre dá tempo de fazer só quando você precisa. Né? Isso mesmo, exatamente, por aí. Agora, nessa linha de planejamento e complexidade da família, uma coisa que eu conversei bastante no primeiro bloco sobre planejamento sucessório empresarial, né, que foi aquela provocação, mas o planejamento sucessório dentro da família envolve outras questões. Uma coisa que a gente acaba na Condinheiro conversando com vários multifamily offices, uma dor recorrente que aparece na interlocução com o cliente é a conversa com
os membros, especialmente quando você tem a sucessão empresarial, os membros que não fazem parte daquela companhia, por exemplo. Então, seja geralmente filhos, mas também tem sobrinho, tem cônjuge que ele não viveu a construção daquele patrimônio, eventualmente ele não se preparou para lidar com ele. Quando você construiu o seu patrimônio, você acaba dando, naturalmente você dá valor àquele dinheiro que você construiu. Perfeito. Mas quando o dinheiro chegou, eventualmente você não viveu a construção, você não amadureceu com o processo. Como funciona isso para as famílias e que tipo de assessoria a Multifamily Office pode dar para mitigar os atritos que naturalmente surgem dessa discussão? Então, olha, para fazer esse tipo de planejamento é necessário contratar empresas especializadas em sucessão de empresas familiares, né? Então, que fazem também a parte de governança, né? Então, existem serviços específicos para isso, porque a complexidade é enorme, como você mesmo falou, né? Então, assim, vai muito além do escopo do funcionamento da própria empresa, né? Você tem que considerar todos esses agregados aí, né? Que ou são consanguíneos ou não, né, ou são realmente cônjuges, né, e às vezes em união estável também, e considerar todas essas relações. Então, eu achei interessante você trazer esse ponto, né, porque assim, a gente falou aqui bastante da estratégia completa de planejamento financeiro e patrimonial, né, só que isso tudo é tão amplo que a gente sempre precisa de alguns especialistas, né? Que é este caso. Então, uma família que precisa desse tipo de serviço tem que contratar uma empresa especializada, ou às vezes pode ter um multifamily office que tenha uma área, né, específica que trata esse tipo de tema, né? E essa família vai precisar também de outros especialistas, né? Então, muitas vezes pode precisar de tributaristas, né, de advogados que vejam temas específicos que não estejam dentro do escopo ali do family office, contadores, né? Então, existe uma gama aí de especialistas que ajudam os clientes de forma acessória dentro da estratégia montada pelo family office. E o que o family office faz, né, para ajudar esses prestadores a prestar melhores serviços para o cliente, né? A gente dá essa visão do todo, né? Então, assim, como a gente entende muito bem como funciona aquela família, o histórico, os objetivos, como está estruturada, né, a família em termos de relações e em termos financeiros e patrimoniais, a gente consegue dar um direcionamento para os outros prestadores de serviços trabalharem de forma mais eficiente. É como um médico, por exemplo, clínico geral, que indica outros especialistas e que dá um direcionamento. Ele não abandona o paciente, porque ele tem a visão do todo da saúde daquele paciente. Então, é bem por aí. Inclusive, até a parte líquida, a gente fala bastante de sucessão empresarial, porque ela evidencia, mas a parte líquida também, você vai deixar a sua herança 50 milhões, aí você tem esposa, 2 filhos, aí cada filho pega 10 milhões, um dos filhos vai lá ter a brilhante ideia, compra uma Ferrari, um apartamento e acabou o dinheiro. Exato. Às vezes, eu já vi multifamily offices contratarem cursos de finanças para ir dando para o herdeiro para ele se programar quando receber, né? E essa ponte, esse trabalho também é muito interessante. Sim. Você comentou no primeiro bloco de um outro ponto familiar que é de bastante atrito, que é divórcio. Mas vamos olhar pelo lado que deveria ser o lado bom, né? Que é o casamento. Como é que as famílias se preparam e podem se preparar também em planejamento de um eventual matrimônio para proteger o seu patrimônio e não transformar essa numa questão de eventual divórcio depois da frente. Esse é um ciclo vicioso, né? Você não se programa no casamento, aí você gera um problema que gera um divórcio e gera outro problema financeiro depois. Né? Então, como as famílias podem se preparar e como o Multifamily Office pode entrar nessa gestão, digamos, nessa reflexão, mais que a gestão que parece que fica muito impessoal, essa reflexão sobre plano de vida que envolva também o matrimônio. Perfeito. Então, bom, eu vou pegar aqui exemplos, né? Então, por exemplo, a gente pode ter clientes já existentes, né? Então, você imagina só, uma mãe de família,
né, que tem os seus descendentes, que já é divorciada e que se casa novamente. Né? Então, só para contextualizar aqui dentro de um exemplo. Né? Então, neste caso, já existem herdeiros aqui, descendentes, a serem protegidos. Né? O tratamento que vai existir ali de planejamento dentro deste escopo de um segundo casamento é totalmente diferente de uma família que começou ali entre um casal com filhos e seguiu da mesma forma, né? Então, assim, quanto mais eventos vão acontecendo ao longo do tempo, mais complexo fica e mais elementos você tem que trazer de proteção, principalmente essa a questão, proteção do patrimônio existente que foi construído por alguém, né? E que o destino mais justo é um, mas que a lei talvez diga que possa ser outro, né? Então, assim, a gente tem que pensar no desejo, né, de quem está planejando, né, e de como ficam esses descendentes, né? Por exemplo, existem famílias que têm filhos adultos e filhos crianças, né? Então, que existe uma faixa etária aí bastante discrepante, né, entre esses descendentes e muitas vezes de múltiplos casamentos. Como você endereça as questões desses descendentes? Então, o principal ponto é esse. Como fica o sustento e a transmissão de patrimônio para quem fica, muito mais do que a relação a dois, né? A não ser que seja um casal que não tenha filhos e que não pretenda ter filhos, que você tenha certeza que não vai ter filhos, né? Então, assim, que existe realmente uma segurança, por exemplo, um casal mais idoso, né? Então, aí você não tem muito quem proteger, mas você pode ter quem você queira beneficiar, né? Num possível divórcio ou na sucessão. E o regime de casamento faz muita diferença no momento do inventário. Tá? A transmissão de patrimônio muda bastante de acordo com o regime de casamento. Você pode dar uma beliscadinha de o que a gente pode tomar de dica aí de regime de casamento, justamente para... não precisa entregar o ouro inteiro, mas a gente gosta de deixar uma diquinha aí, né? Sim. Bom, por exemplo, quando a gente fala de separação total de bens, né? Então, quando você quer separar os bens do casal, esse é o regime que é escolhido. Certo? E no caso de divórcio, o que vai acontecer é que todos os bens são particulares, né? De um e de outro. Então, cada um fica com seus bens, tá tudo resolvido, mas um talvez tenha que pagar alimentos para o outro, né? Ou seja, pensão, né? Porque uma coisa são os bens, outra coisa é o padrão de vida que você tem quando você tem uma união, que não precisa nem ser um casamento, pode ser uma união estável, né? E que você tem um padrão de vida ali a ser mantido, tá? Bom, mas quando a gente fala, a gente esquece o assunto do divórcio e pensa na sucessão, no inventário, o cônjuge é sempre herdeiro. Não importa o regime de bens, né? E aí, a gente precisa pensar como proteger os herdeiros se for esse o desejo. Né? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei do segundo casamento, né? Esse segundo cônjuge será herdeiro dessa pessoa que gerou um patrimônio e que tem os seus próprios filhos. Então, o que precisa ser feito para que os filhos fiquem com a maior parte do patrimônio? Então, isso precisa ser endereçado. E existe um patrimônio imobilizado? Né? Se existir um patrimônio imobilizado, é necessário pensar, por exemplo, na constituição de holding, né? Se faz sentido ou não, porque nem sempre faz sentido, nem sempre gera uma economia tributária, né? Então existem instrumentos, como o próprio testamento, que é um instrumento bastante utilizado, que você usa para dar um direcionamento melhor, mas a lei precisa ser cumprida, né? O cônjuge sempre será herdeiro, né? Com uma exceção. Na comunhão total de bens, o cônjuge não é herdeiro, ele é meeiro, né? Porque o patrimônio já é
dividido 50% para cada um. Aí não tem imposto, não tem ITCMD, não entra em inventário aquela parte do patrimônio, porque já é constituído previamente como próprio o patrimônio. Isso é uma dica interessante, facilita muito, mas também dispõe um risco aí, né? Com certeza. Enorme, né? Enorme, enorme. Apesar que, assim, existem, às vezes, por exemplo, pode ter uma doação ao longo do caminho, etc., que tem uma cláusula de incomunicabilidade, e aí não vai entrar também dentro da comunhão total de bens. As pessoas acham que comunhão total de bens é sempre total, né? Mas, dependendo de como foi feito, né, existem exceções. Tá? Principalmente relacionadas a doações. Maravilha, bate-papo muito interessante, muito rico. E falando em riqueza e gestão de riqueza, tem uma questão de... A gente estava conversando antes aqui de começar a gravação sobre como você olha patrimônio. A gente está falando de uma série de coisas que tornam mais complexa pensar a gestão de patrimônio. Imagina você fazer a gestão de patrimônio, você tem uma posição ali, a gente estava conversando sobre o gerente do banco que está vendo só um pedaço das suas alocações financeiras, né? É possível fazer gestão de patrimônio sem ter o todo das aplicações financeiras? Não. É impossível. É impossível, gente. Para você fazer gestão de patrimônio, você tem que ter toda a informação financeira da família, né? Toda a informação. Então, a gente precisa ter as declarações de imposto de renda, por exemplo, né? E você precisa ter o entendimento da composição daquela carteira de investimentos. Não tem como você montar uma estratégia sem saber, né, o que tem ali dentro daquela carteira, né? É impossível, realmente. Então, assim, como que você faz uma recomendação baseada numa partezinha do que você enxerga ali naquele todo? Não tem como, né? Realmente é muito necessário ter essa visão de todo. Isso vai ser ineficiente, você vai... Eu estava comentando, estava brincando aqui, antes de você ter... o sujeito fala, mas você só tem CDB? Sim, porque eu só tenho CDB nesse banco, não necessariamente eu só tenho CDB na vida. Vai diversificar a carteira, né? Não vai ter só isso daqui. Não é nem que você está pilotando o navio com 100 bússolas, você está pilotando com a bússola errada, né? Exato. O norte está apontando para o sul, então é complicado, você tem que ter a visão do todo. Para a gente tá caminhando para os minutos finais do programa, eu queria fazer... A gente guarda o segundo bloco, né, faz aquelas perguntas mais filosóficas, e uma que eu estou guardando desde o começo, mas que dá para ver muito na sua resposta para onde vai, né, para que caminho a gente vai ter, é sobre o lugar do dinheiro no planejamento da vida, né? Então, quando a gente pensa em planejamento financeiro, é tudo sobre dinheiro? Com certeza não. Com certeza não. Quando eu falei que nossos clientes trazem questões bastante objetivas, né, quando querem nos contratar, e que a gente tenta mostrar para eles o que tem por trás daquilo, né, a gente está falando de toda essa subjetividade, né? Então, de todo esse lugar aí de como a pessoa se sente com relação à vida dela, né? Então, assim, nem tudo você compra com dinheiro, né? Mas o dinheiro tem que ter uma função. Se você quer rentabilizar a sua carteira, se você quer estruturar o seu patrimônio, né? Isso precisa ter um fim, né? Porque o dinheiro em si não é um fim. Você tem que fazer alguma coisa, é um meio de troca. O dinheiro nada mais é do que um meio de troca. Que trocas você quer fazer na sua vida? Né? O que você planeja para o seu futuro? O que é importante para você? Né? E aí a gente fala do que o dinheiro não compra, mas o dinheiro possibilita, como a liberdade de escolhas, né? A sensação de segurança. Se a pessoa não tiver dinheiro, ela vai se sentir segura? Se ela não tiver R$1 no bolso? Não tem como, né? Então, assim, o que você quer fazer com o seu patrimônio? E o que você pode fazer, né? O que você vislumbra, te traz alguma coisa de bom, né? Então, eu acho que é bem por aí, né? Qual é o melhor potencial ali de vida que uma família pode alcançar? Quando
quando a gente está trabalhando, a gente está fazendo uma troca do nosso tempo por dinheiro. Exato. Então, a gente espera usar esse patrimônio para fazer a troca contrária, né? Usar esse dinheiro para comprar tempo com a nossa família, comprar qualidade de vida, comprar experiência, a viagem, né? Se você não tem essa ponte completa, nada do planejamento fez sentido. Né? Exatamente. Maravilha. Diana, queria agradecer imensamente sua participação aqui, foi um papo que aprendi muito, pude absorver muito, eu espero que a audiência também tenha aprendido, tenha se desenvolvido. Muito obrigado pela sua participação e fica à vontade de deixar seus contatos, quem quiser procurar a Atimo, como pode encontrar vocês, redes sociais, a sua rede pessoal, fica à vontade de deixar seus contatos para a turma. Agradeço você, Felipe, pelo convite, foi muito rico para mim também. E, bom, a Atimo Family Office pode ser encontrada no nosso site, no LinkedIn, no Instagram. E se por acaso o que a gente conversou aqui fizer sentido para você, para sua família, a gente está à disposição para um bate-papo, né, para a gente explicar com mais detalhes as nossas soluções. Quais são as redes sociais? LinkedIn, Instagram e o nosso site. É tudo Atimo Family Office? Atimo Family Office, isso. Maravilha, muito obrigado, Diana, muito obrigado à Atimo Family Office por ceder a participação aqui da Diana para esse bate-papo maravilhoso conosco. E muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor, que nos acompanha aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós fazemos esse programa sempre por vocês e para tornar cada um de vocês, espectadores, cada dia um pouquinho melhor. Seja com as piores perguntas ou com as melhores respostas, a ideia é tornar os espectadores investidores melhores a cada dia com as provocações tradicionais aqui do Você com Dinheiro. Se você tem a sua sugestão, tem o seu comentário, quer ver alguém aqui na bancada do Você com Dinheiro, manda lá pra gente no basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br a sua sugestão. Nós ficamos por aqui com o Você com Dinheiro de hoje. Muito obrigado mais uma vez e até amanhã, sempre nesse mesmo horário.